Minhas irmãs e meus irmãos, paz e bem. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia da comunidade. Hoje, dia 1º de maio, comemoramos o Dia do Trabalhador, também São José Operário. E neste dia, que é consagrado a Deus, celebramos o mistério pascal, neste tempo pascal em que nós nos encontramos, recordando a ressurreição de Cristo, Cristo que ressuscitou e está no meio de nós. Então celebramos a sua presença viva e ressuscitada no meio da comunidade que se reúne para fazer a sua memória, para rezar e celebrar a Eucaristia. Jesus, eu te amo. É uma afirmação forte e decidida, tanto na vida do apóstolo, como também na vida de cada um de nós, que vivemos esta realidade do seguimento de Jesus Cristo. E a cada dia da nossa vida devemos confirmar este amor, diante de tantas negativas, diante de tantas circunstâncias que às vezes querem nos desviar deste caminho. Mas o amor a Jesus Cristo deve sempre estar bem assim à frente de nós, para que nós possamos declarar e afirmar: eu te amo, Senhor, eu te amo. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São João, e a passagem que nós vamos ler, ela é muito interessante para nós, que mostra ainda estamos nessas aparições de Jesus Cristo. E diz assim: naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão
e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar Deus, e acrescentou: segue-me. Pedro se torna verdadeiramente discípulo de Jesus neste momento, né? Ele seguia Jesus, mas não seguia realmente. Tanto que, com a morte de Cristo, ele volta para o ofício antigo, pescar, né? E leva os discípulos consigo, né? Para viver, né, esse novo recomeço na vida deles, né? Uma vez que Jesus tinha chamado para que eles seguissem a Jesus, mas com a morte de Jesus Cristo se desmorona tudo, né? Então eles ficam sem rumo e voltam para o ofício antigo. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, mas diante do Cristo ressuscitado, ele confirma o seu amor a Jesus Cristo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, né? O primado de Pedro, né, sobre a igreja, né, ele como o Papa, né, o primeiro Papa, reconhecido como o primeiro Papa, é justamente, né, esse trabalho, né, de ajuntar, né, as ovelhas do Senhor, né, de congregar as ovelhas do rebanho do Senhor. Apacenta os meus cordeiros, cuida do meu rebanho. Essa palavra ela vale para cada um de nós que vivemos o seguimento de Jesus Cristo, que estamos nesta caminhada, né, seguindo os passos de Jesus Cristo. Pedro, tu me ama? É a pergunta que Jesus faz a cada um de nós. Francisco, tu me amas? João, tu me amas? Maria, tu me amas? Antônio, tu me amas? Teresa, tu me amas? Nós demonstramos o nosso amor a Jesus Cristo à medida que nós nos empenhamos no serviço do Reino, à medida que nós nos congregamos, né, como irmãos e irmãs na fé, à medida que nós colocamos a mão no arado, né, e vamos em frente, dando continuidade à missão de Jesus Cristo. É este o papel da igreja, né? É este o papel né, de cada um de nós, né? Sermos testemunhas de Cristo, continuar no mundo a missão de Jesus Cristo, né? A igreja surge a partir da ressurreição de Cristo, como testemunha de Cristo, né? Cristo ressuscitou verdadeiramente, disto nós somos testemunhas, né? E assim, no mundo, nós continuamos a missão de Jesus Cristo. Que nós sejamos capazes, né, de assumir a nossa missão, de assumir a nossa identidade, né, de ser igreja, de povo batizado, né, para levar adiante o projeto de Jesus Cristo, sendo suas testemunhas até os confins do mundo, até o final dos tempos, né? Então que o Senhor assim nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Esse dia dedicado a São José Operário, esse dia dedicado ao trabalhador, Deus, né, nos concede sempre aptos para trabalhar, né, pelo reino, mas também que nós tenhamos o trabalho que nos sustente, o trabalho que vai nos dar dignidade, para que, trabalhando com as nossas mãos, né, com a nossa mente, com o nosso coração, nós possamos viver plenamente, né, como pessoa humana, né, que vive a sua vocação, que vive a sua missão, que dá testemunho de Cristo no mundo do trabalho, no meio que nós somos inseridos, para que, né, assim possamos, né, assumir plenamente esta nossa missão no mundo, né? Onde quer que estejamos, sejamos testemunhas de Cristo, né? São José interceda por nós, que assim esteja sempre nos colocando, né, diante de Jesus Cristo e seguindo os passos de Jesus Cristo, sejamos suas fiéis testemunhas. E Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.